Antes de abrirmos nosso coração em oração, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas profundamente espiritual. Pausar por um instante e permitir que a palavra de Deus fale antes mesmo que nossas palavras tentem alcançar o céu. Muitas vezes buscamos respostas rápidas, queremos alívio imediato, mas esquecemos que a transformação começa dentro de nós. Começa no lugar mais silencioso e ao mesmo tempo mais barulhento que existe: a nossa mente. A Bíblia diz em Provérbios 23:7: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Essa verdade revela algo poderoso. O que você pensa molda quem você se torna. Suas emoções, suas escolhas, sua fé, sua forma de ver as pessoas, sua forma de ver Deus, tudo nasce primeiro na sua mente. E talvez você nunca tenha parado para observar o que realmente tem pensado. Desde o momento em que você acorda, seus pensamentos já começam a correr. Preocupações, lembranças, tarefas, medos, expectativas, conversas guardadas, sonhos adiados. Mesmo enquanto você cozinha, dirige, trabalha ou só rola a tela do celular, sua mente está ativa, construindo caminhos internos que influenciam toda a sua vida. E a grande pergunta é: que tipo de caminhos você tem permitido que seus pensamentos construam? Eles têm alimentado sua fé ou drenado sua paz? Tem te aproximado de Deus ou te empurrado para longe? Muitas das batalhas mais intensas que enfrentamos não acontecem diante dos nossos olhos, mas dentro da nossa mente. Elas não envolvem pessoas, situações ou circunstâncias. Envolvem pensamentos que se repetem, crenças antigas, memórias que nunca foram curadas, palavras que ouvimos anos atrás e que ainda ecoam dentro de nós. É por isso que tantas vezes sentimos um peso que não sabemos explicar, uma exaustão que não faz sentido, um medo que não condiz com o momento que estamos vivendo. É porque a verdadeira guerra muitas vezes é invisível, silenciosa e interna. Quantas vezes você já acreditou que o problema era alguém à sua volta, quando na verdade o conflito estava acontecendo dentro de você? Quantas vezes pensou que o obstáculo era o dinheiro, a saúde, o relacionamento, quando na verdade era um pensamento plantado ali, dizendo que você não é capaz, que não é digno, que não vai conseguir? Pensamentos assim criam raízes profundas. Eles se tornam padrões, hábitos emocionais, reações automáticas. A pessoa nem percebe, mas começa a viver à sombra de ideias que não vieram de Deus. A mente diz: você não é suficiente. A alma responde: então por que tentar? E sem perceber, a pessoa começa a duvidar de si mesma, das promessas de Deus e até do valor que tem diante dele. Mas aqui está a verdade que o céu insiste em nos lembrar. Deus nunca quis que você fosse prisioneiro dos seus pensamentos, jamais. Ele te deu autoridade para renová-los, alinhá-los à verdade, redirecioná-los sempre que necessário. A Bíblia nos lembra repetidas vezes que nossa mente precisa de direção. Em Colossenses 3:2 está escrito: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Essa palavra mantenham não descreve algo automático. Ela revela uma decisão diária, um compromisso consciente, um posicionamento espiritual. É Deus dizendo: você não é refém dos seus pensamentos. Você tem autoridade sobre eles. Você não escolhe todos os pensamentos que chegam, mas escolhe quais têm permissão para ficar. Da mesma forma que ninguém pode impedir uma ave de voar sobre sua cabeça, mas você pode impedir que ela faça um ninho ali, você também pode impedir que pensamentos de medo, vergonha, culpa ou confusão criem morada no seu coração. Pensamentos vêm, batem à porta, se apresentam, mas você decide quem entra, quem fica e quem precisa ir embora imediatamente.
E é aqui que muitos de nós travamos batalhas silenciosas, porque alguns pensamentos parecem inofensivos no início. Eles chegam devagar, como sugestões, como lembranças, como pequenos "e se". Mas quando não filtramos, eles se tornam como sementes plantadas em solo fértil. E sementes sempre crescem. Algumas florescem em fé, outras florescem em medo. Por isso, Deus nos chama a vigiar a mente, a selecionar o que permitimos crescer dentro de nós. A pergunta é: o que você tem regado? A verdade de Deus ou as mentiras que te enfraquecem? Hoje, o Espírito Santo te convida a assumir o controle do jardim da sua mente e a escolher com firmeza o que deve ficar e o que deve partir. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 ao 5, diz que nossas armas não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ela está revelando algo profundo. A nossa mente é um campo de batalha espiritual. E é ali que muitas das lutas mais decisivas da nossa vida são travadas. Fortalezas não surgem da noite para o dia. Elas se constroem tijolo por tijolo, pensamento por pensamento, hábito por hábito. Mas Deus nos dá força para desfazer cada uma delas. Ele não nos deixa desarmados. Ele nos entrega ferramentas espirituais, sua palavra, seu espírito, suas promessas. Cada versículo é como uma espada, cada verdade é como uma muralha de proteção. Cada lembrança do amor de Deus é como luz entrando em um quarto escuro. É com essas armas que destruímos argumentos internos, mentiras antigas e tudo aquilo que tenta se exaltar contra o conhecimento de Deus. Quando o inimigo sussurra, você é inútil, a palavra declara, você é obra-prima de Deus. Quando o medo diz, nada vai mudar, Deus responde, eu estou contigo todos os dias. Quando a culpa tenta prender você, Jesus afirma, quem o Filho libertar será verdadeiramente livre. A verdadeira batalha não está no mundo externo, mas no que você aceita como verdade. E é por isso que Deus te chama a levar todo pensamento cativo. Isso significa, não deixe nada permanecer na sua mente sem antes passar pelo crivo da verdade divina. Se não combina com Deus, não combina com você. Muitas vezes achamos que nossos pensamentos são apenas coisas que passam, como nuvens que vêm e vão. Mas a verdade é que eles têm um poder muito maior do que imaginamos. Pensamentos moldam emoções, emoções moldam atitudes e atitudes moldam destinos. É por isso que Deus se importa tanto com o que se passa dentro da sua mente. Ele sabe que um pensamento alinhado com a verdade pode levantar alguém e um pensamento distorcido pode destruir uma vida inteira. Quantas vezes você já se pegou revivendo conversas antigas, imaginando cenários que nem aconteceram, se preocupando com problemas que ainda nem existem? Esse tipo de pensamento silenciosamente desgasta, rouba energia, tira o foco e enfraquece o coração. O inimigo sabe disso, por isso tenta plantar sutilmente dúvidas, inseguranças, memórias dolorosas e interpretações distorcidas de quem Deus é e de quem você é. Mas Deus não te criou para viver em espirais intermináveis de preocupação. Ele te convida a algo maior. Pensar com a mente renovada, firme, estável e cheia de paz. A palavra diz que podemos escolher no que meditar. Podemos interromper pensamentos que drenam nossa fé e substituir cada um deles por verdades eternas. Quando a ansiedade tenta falar mais alto, Deus te lembra, eu sou o seu refúgio. Quando o medo tenta dominar, ele sussurra, não temas, pois eu estou contigo. Quando a dúvida quer paralisar, o Senhor declara, eu sou fiel para cumprir o que prometi. Hoje, permita que essa verdade invada cada canto da sua mente. Você não está sozinho nessa batalha interna. Deus luta com você e por você.
Deus conhece cada canto da sua mente, até aqueles lugares que você tenta ignorar. Ele vê os pensamentos que você nunca verbalizou, os medos que você não consegue explicar, os conflitos internos que parecem não ter fim. E ainda assim, ele não se afasta. Pelo contrário, ele se aproxima justamente das áreas onde você mais precisa de cura. Nada no seu interior é desconhecido para Deus. Nada é confuso demais, pesado demais ou vergonhoso demais para que Ele não possa transformar. Quantas vezes você já se sentiu cansado de pensar tanto? Cansado de analisar tudo, de antecipar tudo, de tentar controlar o que está fora do seu alcance? Quantas vezes você já desejou apenas descansar a mente, mas parecia impossível? Esse desgaste não é apenas emocional, é espiritual. E o Senhor conhece esse peso. Ele sabe quando sua mente está sobrecarregada e quando você está tentando lidar sozinho com aquilo que deveria entregar nas mãos dele. É por isso que ele te chama a entregar não apenas sua vida, mas sua forma de pensar. Ele quer trazer clareza onde há confusão, paz onde há turbulência, silêncio onde há barulho demais. Quando você entrega seus pensamentos ao Senhor, Ele não apenas os acalma, Ele os realinha. Ele muda perspectivas, cura memórias, quebra ciclos de preocupação e renova aquilo que parecia perdido. Hoje, permita que Deus toque os pensamentos mais profundos e silenciosos do seu coração. Ele não está te condenando, Ele está te libertando. Abrace essa verdade e deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Quando pedimos ao Espírito Santo para renovar nossa mente, não estamos fazendo um pedido simples. Estamos convidando o próprio Deus a reescrever nossa maneira de interpretar a vida. Ele não apenas silencia pensamentos ruins, ele transforma a lógica interna, muda a forma como reagimos, como sentimos e até como percebemos a nós mesmos. É por isso que a renovação da mente não acontece apenas quando lemos a Bíblia, mas quando permitimos que a verdade de Deus molde aquilo que pensamos. O Espírito Santo é especialista em trazer luz onde há confusão. Ele nos mostra quando um pensamento está enraizado em medo e não em fé. Ele revela quando estamos presos em uma memória que não representa mais quem somos. Ele expõe com amor quando acreditamos em mentiras que distorcem nossa identidade. E Ele faz tudo isso de forma cuidadosa, sem nos esmagar, sem nos humilhar, porque a intenção de Deus nunca é condenar, é libertar. Quando você sente um pensamento pesado e percebe que ele não combina com o que Deus diz sobre você, essa percepção é obra do Espírito. Quando você sente paz em meio a algo que antes te abalava, isso é fruto da presença dele. Quando você começa a identificar pensamentos que antes passavam despercebidos, isso é renovação acontecendo. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais a sua mente se torna um lugar seguro, organizado e iluminado. Abra o seu coração para o Espírito Santo. Ele quer te ensinar a pensar como alguém que é amado, perdoado, guardado e guiado pelo Pai. E quando essa verdade começa a fluir, até o silêncio interno se torna um lugar de descanso. Quando você decide entregar seus pensamentos a Deus, algo poderoso começa a acontecer. Seu interior passa a ser reconstruído a partir da verdade e não das circunstâncias. A paz que Deus oferece supera todo o entendimento. É uma proteção divina, um escudo que guarda sua mente mesmo quando tudo ao redor parece instável. Filipenses 4, versículo 7 diz que a paz de Deus guarda nossa mente e coração. Isso significa que você está protegido por Deus até nos pensamentos. Mas essa transformação exige sinceridade. É preciso admitir quando seus pensamentos estão te conduzindo para lugares escuros. É preciso reconhecer quando você está alimentando ideias que enfraquecem sua fé. E, acima de tudo, é preciso coragem para permitir que Deus mexa em áreas que você sempre tentou controlar sozinho.
Entregar a mente ao Senhor é um ato de confiança profunda. É como dizer: Pai, eu não quero mais pensar do meu jeito, quero pensar com tua mente. É nesse processo que medos deixam de ditar direções, que preocupações param de ocupar espaço desnecessário. Aos poucos, sua mente começa a se alinhar com o céu e tudo dentro de você começa a respirar de novo. Você passa a tomar decisões com mais clareza, reage com mais equilíbrio e enxerga a vida com mais esperança. É assim que Deus trabalha. Ele organiza o que estava caótico e transforma o que parecia incontrolável. Quando Deus começa a renovar sua mente, algo ainda mais profundo acontece. Você passa a enxergar a si mesmo e ao mundo com os olhos do Espírito. Aquilo que antes te desequilibrava já não tem o mesmo poder. Situações que antes te tiravam o sono começam a perder força. Não porque tudo ao redor mudou, mas porque você mudou por dentro. A transformação da mente é um dos maiores milagres que Deus realiza. E é contínua, diária, constante. É nesse processo que você aprende a responder à vida, não com impulsos, mas com fé. Não com medo, mas com confiança. Não com desespero, mas com esperança. Você começa a perceber que pensamentos negativos não têm mais permissão para dominar, porque agora existe uma verdade maior ocupando espaço. A verdade de quem Deus é e do que Ele diz sobre você. E quando pensamentos de dúvida tentam retornar, você já sabe reconhecer: isso não vem de Deus. Quando o medo tenta fazer morada, você discerne: essa voz não combina com o meu Pai. Quando a mentira tenta se disfarçar de lógica, o Espírito Santo te lembra: permaneça na verdade. Esse discernimento é a prova de que sua mente está sendo moldada pelo céu. E à medida que você cresce nessa renovação, algo extraordinário acontece. Você começa não apenas a ser transformado, mas também a se tornar instrumento de transformação na vida de outras pessoas. A paz que Deus derrama sobre você começa a alcançar quem está perto. Sua segurança inspira. Sua fé fortalece. Sua estabilidade espiritual se torna uma luz para quem vive preso em tempestades internas. Há um segredo precioso para quem deseja manter a mente renovada: a constância. A verdadeira transformação não acontece apenas nos dias bons, mas principalmente nos dias difíceis, quando a voz do desânimo tenta falar mais alto. É nesses momentos que sua decisão de permanecer em Deus se torna uma arma espiritual poderosa. A constância é o que separa quem apenas começa de quem realmente é transformado. E ela não nasce da força humana, mas da dependência diária do Espírito Santo. É Ele quem sustenta quando as emoções oscilam. É Ele quem fortalece quando as batalhas internas parecem intensas. É Ele quem lembra o seu coração de que você não está lutando sozinho. Quando você escolhe todos os dias encher sua mente da palavra, algo invisível e poderoso acontece. Suas raízes espirituais se aprofundam. Você se torna menos abalável, menos vulnerável às pressões externas e mais sensível à voz de Deus. Essa profundidade te dá firmeza, te dá clareza, te dá direção e te prepara para viver tudo o que Deus já sonhou para você. Talvez você não veja a mudança de um dia para o outro, mas verá fruto após fruto, porque quem permanece dá fruto, e fruto abundante. A paz aumenta, a confiança cresce, a sabedoria se multiplica, a sensibilidade espiritual se afina. É assim que Deus vai moldando sua mente, seu coração e seu futuro. Deus não começou uma obra em você para deixá-la pela metade. Ele vai concluir, aperfeiçoar e fazer transbordar. Se esta palavra fortaleceu sua fé, escreva nos comentários: minha mente pertence a Deus. E compartilhe essa palavra para que Deus possa tocar no coração daqueles que necessitam.